Olá pessoal, estou aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre essas duas pandemias e analisar sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto de saúde pública, sobre o aspecto sociológico e psicológico. O mundo inteiro parou. Nós estamos diante de uma realidade brutal e dantesca. A primeira das epidemias é a epidemia do Covid-19, que é uma epidemia que vem causando mortes. Inclusive no Brasil já são mais de 300 irmãos nossos que ficaram pelo meio do caminho. Paralela a essa epidemia, nós temos uma outra epidemia, que é a epidemia de cunho econômico, que é o destroçamento da estrutura econômica no mundo inteiro, em especial no Brasil. Aqui eu comento mais no Brasil, porque nós estamos diante de um ciclo, muito próximo da recessão. E é preciso que a gente entenda que isso gera um campo de ansiedade muito grande, porque além de você estar preocupado com os efeitos dessa doença em você, nos seus amigos, parentes, na sua comunidade, no país como um todo, ainda temos que nos preocupar com os efeitos econômicos da pandemia nos nossos empregos, nos nossos negócios. É óbvio que, diante da realidade que se impõe, nessa circunstância, conhecendo a realidade principalmente do país de dimensão continental como o nosso e do nosso sistema de saúde, não há outro caminho senão ficar em casa. Uma perspectiva de evitar que essa curva, não galope de forma tão brutal e achate, porque essa é a única esperança que nós temos de não estrangular o nosso já tão precário sistema de saúde. Mas eu queria dizer para vocês que muitas lições nos são tiradas deste triste episódio. Primeiro, a lição de que o Estado é fundamental em uma sociedade. Havia um hino, e no Brasil em especial pela prática do liberalismo econômico, de que deveria abolir o Estado, que o Deus mercado seria capaz de resolver todos os problemas, de dar todas as soluções. E o que nós estamos assistindo dramaticamente é que esse liberalismo econômico ficou de cócoras diante do Estado que eles tanto vilipendiavam. Se nós não tivéssemos esse serviço de proteção social que o Estado permite, essa situação agora já estaria muito mais dramática. Muito mais dramática. Então, portanto, o mercado agora entende que não há uma sociedade que seja capaz de dar respostas a situações como essa se não tiver um Estado equilibrado e forte. Este é um ponto importante. Outro que fica muito claro nesse momento é que durante muitos e muitos anos as grandes nações, as nações desenvolvidas, gastaram bilhões de dólares com armamento bélico. Ao contrário de se apoiarem diante da experiência do passado, da gripe espanhola e tantas outras pestes anteriores, não fomentaram, não protegeram e não investiram no seu sistema de saúde. E o que nós estamos assistindo, pelo agravamento da crise do coronavírus, é que os sistemas de saúde, sem exceção, não estão capacitados a responder a uma pandemia dessa magnitude, porque foram construídos em bases incipientes e não se levou em consideração que era fundamental uma estratégia para circunstâncias como essa que acontece, vai acontecer e talvez até em menor tempo a partir das próximas décadas. Um exemplo claro são os Estados Unidos da América, um país extremoso, grande, que está aí contando o número de seus mortos. Fica outra lição muito clara. Um outro ponto, a burocracia estatal de proteção ainda torna incapaz a possibilidade do Estado chegar aos seus. Por exemplo, nós tivemos aqui a votação da ajuda, do voucher do Corona, de R$600, mas até agora a gente não teve como chegar a parte daquela população que precisa urgentemente porque já está passando fome.
porque o Brasil não tem o controle dos seus. E essa informalidade, que são essas pessoas que estão à margem do processo social, estão lá nesse momento esquecidas. São as pessoas que vivem nas ruas, são as pessoas que estão na informalidade, isso sem falar das prostitutas, dos travestis e de tantos outros que são submetidos, à própria degradação e que não têm nenhuma proteção do Estado. E a burocracia estatal continua sendo incapaz de dar respostas positivas a tudo isso. Então, trabalhar um Estado equilibrado, concreto, estratégico é o outro caminho. Um terceiro ponto que nos coloca é com relação à educação. Ou seja, o que nós assistimos hoje é uma falta absoluta da ideia da coletividade. Enquanto muitos estão se preocupando nessa quarentena de ficar em casa, de cuidar da saúde dos seus, de proteger a saúde dos outros, permanecendo enclausurado, tantos outros dezenas de milhares estão nas ruas e muitas vezes sem uma motivação, sem um trabalho, porque aqueles que estão sendo obrigados a trabalhar, tudo bem, mas os que não são motivados a trabalhar, porque perdeu-se o senso de coletividade, a gente não aprendeu a ideia da coletividade, a gente não percebeu que o mal que eu faço a alguém tem um processo cíclico, que atinge a muitos outros. E como falta a coletividade, essa pandemia está tendo uma agressividade muito maior, porque se cada um comportasse pensando na coletividade, com certeza a gente teria uma curva de achatamento sem maiores preocupações e superaríamos essa crise de uma forma muito mais serena e muito mais tranquila. Então essa falta da ideia do coletivo. Um outro ponto que eu queria destacar para vocês são os efeitos emocionais que uma crise dessa natureza provoca. Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas sofrendo bastante, mas que precisam ser encorajadas também. Precisam ser encorajadas e protegidas pelos nossos sistemas de solidariedade, que é cada um construindo etapas. Hoje você, por exemplo, assistir à televisão brasileira e ela tem informado bastante, mas você permanecer nesse ciclo de notícias a cada minuto, a cada instante, vai te levar à absoluta sanidade, total insanidade mental, porque não é fácil se deparar com cenas tão horrendas e com prognósticos e previsões as mais dramáticas possíveis. Por isso que a gente precisa construir também uma forma de estabelecer para nós um padrão de equilíbrio diante de uma situação como essa. Você tem que ficar em casa, você tem que se proteger, tem que se prevenir, tem que pensar no coletivo, mas desplugue de todas essas notícias. Procure fazer algo produtivo, procure aproveitar essa oportunidade para estudar. Tem diversos cursos online oferecidos gratuitamente, tem diversos canais que estão abrindo de televisão para todas essas situações. Então procure coisas boas, que isso é fundamental. E por final, para não ser muito longo, eu diria que a esperança não pode morrer. O mundo com certeza será melhor depois desse episódio. Eu sei que muitos ficarão pelo meio do caminho, mas muitos outros sorreguerão e continuarão a pensar o que é prioridade na sua vida, o que é importante, o que é essencial. Isso foi um divisor, nós não seremos o mesmo. As relações de trabalho, as relações humanas, tudo vai mudar. E eu espero que a gente possa sobreviver a tudo isso com a certeza de que precisamos ser solidários, precisamos compreender a ideia da coletividade, precisamos pensar no todo e não apenas diante dos nossos olhos e daquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar. São lições duras que nós vamos ter pela frente, mas eu acredito que o mundo jamais será o mesmo. Se nós entendermos tudo isso, as próximas gerações irão superar situações como essa com muito mais equilíbrio e serenidade. Tenham todos muita paz, muita luz e até a nossa próxima reflexão.